Olá, querido, olá, querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui quem fala é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 18 e o tema da nossa aula é Mediunidade com Jesus, sendo os objetivos específicos analisar as características da mediunidade com Jesus e refletir sobre o ensino evangélico, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, segundo o Espiritismo. Mas antes, como sempre, eu gosto de convidá-los, que vocês não esqueçam de curtir e compartilhar esse material com outras pessoas nas suas redes sociais. Curtam e compartilhem à vontade, tá bom, meus queridos? E se vocês têm condições, adquiram o material do tomo 1, que é esse tomo que nós estamos estudando aqui, como também adquiram as obras básicas do Espiritismo. Mas se vocês não têm condições de adquirir, de comprar esse material, vocês podem baixar para si, fazer o download através dos links que eu sempre deixo na descrição do vídeo, para baixar tanto as obras básicas de Allan Kardec, como também o material do tomo que nós estamos estudando, que é o tomo 1. Ok, queridos? Então vamos à nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, algumas questões que queiram esclarecer, deixem após nos comentários, logo abaixo do vídeo, que eu vou ter grande satisfação em responder a todos com grande carinho. Ok, amados? Então vamos ver aqui o nosso material da nossa aula. Eu vou lendo e posteriormente teço breves comentários. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Ressalta dessas palavras do Cristo que a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos feitos, muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Os médiums receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiums, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Além disso, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão.
Note-se, entretanto, que médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falácias e ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente notável, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual, naturalmente, lícito é ao possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o curso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é conseguintemente dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que o campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele, o trabalhador, que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Mesmo o médium sob excelente assistência espiritual não deve descurar-se da própria vigilância, lembrando sempre que é uma criatura humana sujeita por isso a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades
o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Assim, podemos dizer que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Em suma, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhes foram confiados. Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Então, meus queridos, que interessante essa aula, não é mesmo? Nós sabemos que médiuns, por exemplo, como Chico Xavier e Divaldo Franco, Chico Xavier já tendo partido para a vida no plano espiritual e o nosso querido Divaldo Franco, ainda entre nós encarnado, ambos nunca jamais ficaram com qualquer recurso dos livros que escrevem. Todas as obras escritas pelo Chico foram sempre enviadas para instituições de caridade, todas elas. Todas foram revertidas em bênçãos para instituições de caridade. Nunca, jamais, Chico obteve qualquer lucro com as obras escritas através das suas mãos, pela sua psicografia. E as obras de Divaldo Franco, a mesma coisa, gente. Todas são revertidas para a Mansão do Caminho, que é um trabalho muito abençoado, muito, muito rico, muito abundante para as crianças, para as mamães e para o povo ali aonde mora Divaldo e onde existe a Mansão do Caminho. Então, esses dois grandes médiuns que nós conhecemos, que todos nós conhecemos, que são reconhecidos pelo seu trabalho pelo mundo, são dois grandes ícones que nós podemos sim seguir os seus exemplos, não é mesmo? Nós devemos, aliás, ser sempre corretos e honestos da forma que Divaldo e Chico são, não é? Porque a obra mediúnica que nós recebemos, a missão mediúnica que nós recebemos, não é fator que nos pertença, é um empréstimo divino. E geralmente aqueles que são médiuns ostensivos são grandes devedores que vieram então ofertar os seus préstimos como mensageiros, como carteiros da espiritualidade maior para com a encarnação daqueles que estão aqui sobre a terra ainda. Não é mesmo? Não é nossa, gente. Nós estamos aqui utilizando das nossas faculdades que nos foram emprestadas por Deus, mas nós estamos sob o concurso da espiritualidade. Então, nós não podemos vender o nosso trabalho mediúnico. Ele tem que ser dado com amor, porque ele é serviço para todos os seres, não somente para aqueles que podem ressarcir financeiramente. Não é um vendilhão, gente, é missão. Mediunidade é missão, não é? E aí, essa aula termina nos falando que nós médiuns, que estarmos preparados. Nós já vimos aqui em aula anterior que médium que não se prepara acaba caindo, não é? Não é um bom instrumento para que a espiritualidade maior faça uso das suas faculdades para as comunicações. Médium que verdadeiramente quer servir como canal de bênção deve estar sempre preparando-se, sempre estudando, sempre em prece e sempre buscando o aperfeiçoamento moral. Nós somos humanos, não é mesmo, gente? Como qualquer outra pessoa.
Nós temos debilidades, nós temos fragilidades, nós temos os erros que cometemos. E precisamos então estar sempre nos preparando, orando, buscando, estudando, porque médium preguiçoso que não estuda, que não se prepara, que não faz prece, que não se eleva moralmente, é médium que vai ser joguete de espíritos contrários, não é? Então que nós possamos refletir sobre essa aula maravilhosa que nós vimos hoje, possamos buscar material de estudo, possamos ler e estudar o livro dos médiuns com paciência, com prudência, com dedicação, o livro dos espíritos, as obras básicas, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras complementares, como por exemplo, todos os livros do Chico Xavier, ou também do Divaldo Franco, que são médiuns abençoadores das nossas vidas, e vamos então crescendo e evoluindo, não é mesmo, meus queridos? Nós temos, por exemplo, aqui no canal Universo da Mulher, todas as quintas-feiras, o estudo das obras de André Luiz. Estamos começando, claro, pelo livro número 1 da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Nosso Lar. Não é uma simples leitura, tá bom, meus amados? É um estudo mais minucioso, onde a gente vai ali digerindo cada pedacinho, cada parte do capítulo, cada uma das frases de André Luiz, para que a gente possa ir assimilando aquele material maravilhoso que é ofertado ali por esse espírito abençoador dos nossos corações que é André Luiz, não é? E nós podemos então, meus amados, ir acompanhando esses estudos, ir acompanhando aqui o ESG com dedicação, não é mesmo? Vendo cada uma das aulas, nós já estamos nesta aula aqui na aula 18, temos 17 aulas anteriores, se você ainda não viu, acompanhe. Eu sempre deixo aqui na tela final a playlist dos estudos do ESG para que vocês possam acompanhar. E assim vamos evoluindo passo a passo juntos nessa caminhada de bênção, não é mesmo, meus amados? Então, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras nós temos às 21 horas o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos o estudo das obras de André Luiz. Estamos agora estudando o livro Nosso Lar. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos aqui o Momento do Passe, onde nós recebemos os eflúvios sagrados do passe. Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo, deixando um grande beijo no coração de todos e desejando que os nossos amados, Jesus Cristo, nosso mestre e amigo muito sincero, Maria Santíssima, nossa mãezinha sagrada e abençoadora, e todos os amigos espirituais, os nossos venerandos benfeitores, estejam sempre nos auxiliando e nos conduzindo ao caminho do bem e da luz, e que nós estejamos sempre abertos a tão grande amor e dedicação desses seres luminosos que nos rodeiam. Que assim seja e assim se faça. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas.